Olá, o Interesse Público começa agora e você vai ver. STJ acata pedido da Procuradoria-Geral da República e decreta a prisão do governador de Brasília. Vem aí as novas cédulas do Real. As futuras notas vão facilitar a vida dos deficientes visuais. Você poder ter a certeza de que aquela nota que você está pegando é daquele valor que realmente você sabe que é. Igualdade de direitos. Acordo põe fim a uma regra imposta pela Universidade Federal de Alagoas para a revalidação de diplomas obtidos no exterior. A Constituição, ela é clara no sentido de não se criar distinções. Segurança na terra e no ar. Em Macapá, MPF defende a transferência de moradores de área ocupada irregularmente ao lado do aeroporto para uma região mais segura. E que tal uma boa notícia? Cai o índice de desmatamento na Amazônia. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O Superior Tribunal de Justiça, a pedido da Procuradoria-Geral da República, decretou a prisão preventiva do governador do Distrito Federal e de mais 5 pessoas. O grupo é acusado de tentar prejudicar as investigações de um esquema de propina no governo distrital. O pedido de prisão preventiva do governador José Roberto Arruda e de mais 5 pessoas foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, e pela Subprocuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A alegação era de que os citados estariam prejudicando o andamento das investigações da Polícia Federal de um esquema de corrupção. O que nós tivemos na semana passada, naquele episódio do jornalista Sombra, mostra que o governador atuou sim para coagir testemunhas, para corromper testemunhas, para obter declarações falsas, ou seja, para apagar vestígios da sua conduta criminosa. No caso citado pelo Procurador-Geral da República, a Polícia Federal prendeu em flagrante o conselheiro do metrô, Antônio Bento Silva, que entregou ao jornalista Edson Sombra uma bolsa com dinheiro. Segundo a polícia, o objetivo do suborno era fazer com que Sombra dissesse em depoimentos que as gravações que mostram o governador, assessores e deputados distritais tinham sido editadas. Os vídeos foram entregues à Sombra por Durval Barbosa, que denunciou o esquema. O Ministério Público não cogitava, inclusive, de requerer a prisão do governador. Só o fez porque o governador começou a atuar fortemente para apagar os vestígios da sua conduta criminosa. O ministro do STJ, Fernando Gonçalves, acatou o pedido do Ministério Público Federal e opinou pela prisão dos envolvidos e pelo afastamento do governador do cargo. Trata-se, como é possível perceber de tudo quanto foi narrado, de grupo de pessoas unidas para dilapidar elevadíssimas quantias do patrimônio público oriundos de impostos. Têm alto poder econômico e político e estão instalados no âmbito do governo da capital da República. Fernando Gonçalves submeteu o relatório à Corte Especial do STJ. 12 ministros votaram com o relator e apenas 2 foram contrários. Momentos após a decisão, o governador Arruda deixou a residência oficial e se apresentou à Polícia Federal, onde passou a noite. Os advogados de defesa levaram ao Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus. Também tiveram a prisão decretada Geraldo Naves, suplente de deputado distrital, Wellington Luiz Moraes, ex-secretário de Comunicação, Antônio Bento Silva, conselheiro do metrô, Rodrigo Diniz Arantes, secretário do governador, e Aroaldo Brasil de Carvalho, ex-diretor da SEB, Companhia Energética de Brasília. A situação turbulenta que cerca o governo da capital do país levou o Procurador-Geral da República a requisitar ao STF a intervenção federal no Distrito Federal. A medida foi adotada logo após a prisão de José Roberto Arruda ter sido decretada e o governador repassado o cargo ao vice Paulo Otávio, que também é citado indiretamente no esquema de corrupção. A requisição foi entregue por Roberto Gurgel diretamente ao presidente do Supremo, o ministro Gilmar Mendes. O STF deverá se manifestar sobre o pedido 5 dias após a entrega do documento. O principal argumento é que, na verdade, nós temos no Executivo uma verdadeira organização criminosa que encastelada no governo da capital da República e com indícios fortíssimos de um esquema criminoso de apropriação e desvio de recursos públicos. E no Legislativo temos uma Câmara Distrital em que grande parte dos parlamentares está envolvida neste mesmo esquema.
portanto, nós estaríamos numa situação que ofende o princípio republicano, na medida em que o legislativo, a quem competiria apurar a responsabilidade do governador, não tem condições mínimas de fazer isso. O pedido de habeas corpus dos advogados de defesa do governador José Roberto Arruda foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, no dia seguinte à prisão. Com a decisão, o governador Arruda permanece preso. Fique por dentro. A intervenção federal é uma medida de caráter excepcional e temporário que afasta a autonomia dos estados, Distrito Federal e municípios. De acordo com o artigo 34 da Constituição, a intervenção ocorre para assegurar a unidade nacional e a integridade da federação. O pedido é encaminhado pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. O STF analisa o pedido. Em caso de aceitação, a determinação é encaminhada ao Presidente da República. O presidente decreta a intervenção e indica o interventor que irá substituir o governante. Em Macapá, o Ministério Público Federal enviou recomendação ao Comando Militar da Aeronáutica para que não transfira parte do terreno do Aeroporto Internacional de Macapá. O governo estadual quer regularizar e urbanizar a região que foi ocupada por construções irregulares, mas as áreas pertencem à União e são necessárias à garantia da segurança da aviação no local. O MPF defende a transferência dos moradores da área para um lugar mais seguro. Construir aeroportos muito próximos a áreas residenciais não é indicado. O grande argumento é a questão de segurança. A navegação aérea é um procedimento complexo que envolve um aparelho sofisticado de manipulação extremamente técnica e não é razoável nem é aconselhável que nos dias de hoje o poder público admita pessoas morando nesse tipo de situação, uma proximidade tão grande da área do palco de operações aeroportuárias. Em Macapá, o aeroporto chegou primeiro, mas no decorrer dos anos, moradias foram construídas de forma irregular em torno do local. Por se tratar de área federal, ações na Justiça pedem há alguns anos a reintegração de posse dos terrenos. A União e a Infraero, há uns anos atrás, ingressaram em juízo e o pedido de União e Infraero é para que todas as pessoas que moram ali, todas, sem exceção, sejam retiradas da área, porque elas correm risco de vida, colocam em risco as suas famílias, a sua saúde e ameaçam a segurança da aviação civil. Apesar dos alertas, o governo do Amapá pretende implantar um projeto habitacional na região. A ideia é urbanizar a área com obras de infraestrutura. A situação hoje é bem precária. A viabilização depende da transferência do terreno do Comando Militar da Aeronáutica, Comar, para o Estado e o município. Preocupado com essa possibilidade, o Ministério Público Federal enviou uma recomendação para que o comando não transfira a posse dos terrenos. Os procuradores que assinam a recomendação citam ainda no texto alguns acidentes que aconteceram no país. Um deles em São Paulo, no dia 17 de julho de 2007, quando a Airbus A320 da TAM se chocou contra um edifício e um posto próximos à cabeceira da pista. Os procuradores afirmam que este tipo de tragédia pode ser evitado, desde que não haja concentração urbana em áreas próximas aos aeroportos. A Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária que administra o Aeroporto Internacional de Macapá, vai avaliar se a área poderá ser mesmo transferida para o Estado e o município. Para a Infraero, além das questões de segurança, o espaço tem que continuar sob o comando da União. Nós também não podemos deixar de observar, na realidade, o crescimento do Estado, o crescimento da cidade, né? Nós temos também que garantir justamente as áreas para a expansão da infraestrutura aeroportuária e também de navegação aérea. Os moradores estão preocupados. Contam que compraram os imóveis de pessoas que diziam ter a posse dos terrenos. Tinha que ser transferido para o Estado, porque aqui não é uma área invadida, todo mundo comprou, aqui não tem especulador. O MPF defende a transferência dos moradores para uma outra área. Não pode esquecer que aquela é uma área federal que foi invadida, de modo que só cabe ao Ministério Público Federal manter a mesma conduta que vem adotando já de longa data, que é pela retirada daquelas pessoas, de modo a preservar
a saúde delas mesmas e a saúde e a segurança daqueles que estão dentro dos aparelhos. Veja a seguir. Acessibilidade garantida. Novas cédulas do Real serão mais fáceis de serem identificadas por deficientes visuais. E ainda, em Alagoas, a Universidade Federal desiste de impor nova regra para a revalidação de diplomas obtidos em outro país.